Esse é o Frequência BN, o seu podcast em saúde. Hoje, o nosso assunto é interessantíssimo e um assunto que eu e o Léo nós amamos. O assunto de hoje é respiração. O poder da respiração. O poder da respiração. Respirar é um processo básico. Quando a gente joga o ar lá para dentro na inspiração e quando a gente devolve o ar para o meio ambiente na exalação. A gente faz a troca entre o gás carbônico e o oxigênio. Mas você sabia que ele pode ser um processo muito mais poderoso do que você imagina? O que nós vamos discutir hoje é a influência no funcionamento do nosso sistema nervoso, no controle das emoções e até mesmo no desempenho do nosso sistema imunológico. Tudo isso através do... respiração. Além disso, respirar é um movimento natural de todo ser humano, praticado de forma inconsciente e consciente. Mas também é um dos mais negligenciados. Quando respiramos de forma curta e acelerada, enviamos ao corpo um sinal constante de alerta. Já quando aprendemos a respirar com presença, e aguardem porque teremos isso aqui hoje, acionamos mecanismos naturais de relaxamento, clareza mental e energia. É como se a respiração fosse um espelho, refletindo o estado da nossa mente e, ao mesmo tempo, uma chave capaz de transformá-lo. Léo, eu fiquei super curiosa e eu fui pesquisar na internet e você sabia que uma pessoa saudável respira em média entre 20 a 25 mil vezes por dia? Por isso, compreender o poder da respiração é compreender um dos pilares fundamentais da nossa saúde, unindo ciência, corpo e consistência. E para falar sobre esse tema que move o corpo, mas silencia a nossa mente, hoje nós vamos convidar uma pessoa muito especial que vai nos ajudar a entender na prática como respirar melhor pode transformar a nossa relação com o corpo e com as emoções da nossa vida. Essa convidada se chama Cíntia Araújo. Ela é proprietária da instrutora do Ongam Yoga, praticante de yoga desde 2012 e ministra aulas desde 2016. Construiu sua trajetória a partir de formações realizadas no Brasil e na Índia. Para Cíntia, o yoga é mais do que uma prática física. É a base da sua vida e de seu trabalho em desenvolvimento humano. Suas aulas convidam a conexão profunda entre corpo, mente e espírito, valorizando a consciência, presença e o equilíbrio. Seja muito bem-vinda! Muito bem-vinda! Adorei a introdução. Seja muito bem-vinda. Treinadíssima. Você viu? Cíntia, para começar essa conversa, eu quero tirar uma dúvida com você. Quando que você descobriu o poder da respiração? Foi através do yoga? Olha, eu descobri o poder da respiração em um momento em que respirar para mim era um desafio. Em um período ali, quando eu tinha meus 20 anos de idade, estava na época de faculdade, eu comecei a desenvolver síndrome do pânico. E para quem já teve síndrome do pânico, sabe que o fator da respiração é um dos que a gente mais afeta, né? E eram momentos em que realmente era tão difícil de respirar que às vezes eu não conseguia trazer o oxigênio e acabava desmaiando. E foi um momento em que um dos médicos que eu fui olhou para mim e falou: você precisa de alguma coisa que te traga presença. E foi uma pessoa que, se eu pudesse agradecer hoje, eu daria um abraço. Porque ele entendeu que as questões que eu tinha ali físicas, elas iam muito além, né? Ele era um clínico geral. Mas mesmo assim ele olhou para mim e falou: você precisa de algo que te traga mais presença. E foi aí que eu falei, como o yoga, né, que eu tinha ouvido falar, mas eu não conhecia ninguém que fizesse. E aí naquele momento que eu fui atrás do yoga, eu lembro que a princípio foi uma tortura. Todo mundo fala: ai, tão gostoso. Eu achava uma tortura parar, respirar. Eu não era íntima de nada disso, né? Então, foi um momento da minha vida que até fazer coisinhas básicas ali, de comer em público parecia um grande desafio, sair, apagar a luz para dormir, tudo parecia um grande desafio naquele momento. E aí, de repente, eu fui insistindo em fazer as aulas e fui compreendendo uma forma de me organizar que, posteriormente, quando eu fui para uma psicóloga, ela juntou ali as pecinhas e falou: olha... É através disso que você conseguiu se reequilibrar. Então, foi aí que eu conheci realmente esse poder, não só do yoga, né? Mas a respiração, porque é algo que hoje eu utilizo o tempo todo. Vim pra cá, tava um pouquinho mais trânsito, já observei minha respiração, falei: olha, já não tá tão calma. Legal. Então,
já trouxe ela de novo para um estado de... Foi isso E que aí o faltou eixo no começo do volta. episódio. Eu devia ter respirado. Eu já tô aqui acelerado desde o começo, tá vendo? É verdade. E, Cíntia, você sabe que eu me tornei uma grande fã do yoga através do Leonardo, principalmente uma fã sua, porque ele começou essa prática com você e ele me traz lições, ensinamentos, além da questão física, da questão mental, da presença, do corpo que a gente vai hoje descrever. Mas eu queria, quando a gente está falando de respiração consciente, principalmente para quem está iniciando esse tema igual eu, o que exatamente você acha que muda no corpo e na mente das pessoas? Olha, quando a gente para pensar no físico, né? O que a respiração faz? Ela tá te trazendo oxigenação, né? Você trouxe um dado muito bom, né, da quantidade de respirações que a gente faz. A gente pode até tentar fazer depois um treinamento de ver quantas respirações você faz por minuto. Geralmente, a gente acaba fazendo muitas respirações por minuto. E nisso, você não está trazendo oxigênio suficiente para o seu corpo, né? E o que o oxigênio faz? Ele vai para todo o corpo, ele nutre todos os órgãos, ele ajuda a trabalhar o seu sistema nervoso. Então, no momento em que eu respiro muito rápido, geralmente a gente mantém uma respiração ali muito torácica, né? E aquela respiração torácica, às vezes, ela não trabalha nem 40% da sua capacidade de respiração. Então, quando isso acontece, eu não estou nutrindo o meu corpo de várias formas, né? Às vezes a gente fala que a gente é o que a gente come, e no yoga a gente gosta de falar, você é como você respira. Porque sem respirar você não fica, né? Exato. Alguns minutos só. Então, tem todo esse nutrir, né, de oxigenação, e como vocês muito bem falaram, está totalmente conectado ao nosso sistema nervoso. Então, se está conectado ao meu sistema nervoso, da mesma forma que o meu emocional afeta a minha respiração também pode melhorar o meu emocional, né? Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, quando você vê um nenenzinho dormindo e aquela barriguinha dele movimentando, porque não tem um boleto para pagar. E aí você fala, gente, que delícia, aquele soninho profundo, tá alimentado. Não tá com dor, é aquele soninho profundo, né? Mas no nosso dia a dia, dentro da nossa correria, a gente respira muito mais rápido, né? Isso mesmo. Quando tá com raiva, principalmente, aquela respiração fica aqui. Né? Exato. Não entra. Então, tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso emocional, essa troca que a gente tem, né? No yoga, a gente gosta também de falar da fisiologia sutil. Não só da nossa fisiologia física. Sim. Então, a gente fala que respirar é trazer prana, é trazer energia vital, né? É se sentir pertencente de um todo mesmo, né? Quantas vezes ali, ao fechar os nossos olhos, a gente não percebe essa preciosidade da vida fluindo no nosso corpo, né? Então, fechar o olho e sentir que eu estou sendo nutrido disso e que eu tenho essa troca, né? A gente está respirando aqui o mesmo ar. E esse mesmo ar, a gente tem uma troca com todo o ecossistema ao nosso redor para ele existir. Então, respirar é pura integração no final das contas, né? É isso mesmo. Que demais. Você sabe que, para mim, né, Leonardo, a Andressa já conhece muito bem, um dos principais pontos de desorganização que eu tenho é a respiração. Claro que a mental também de vez em quando, mas Às no vezes. geral a respiração é visível, que a minha respiração fica bem irregular. Principalmente sob estresse, né? E a gente conversou um pouquinho sobre essa questão do estresse, da respiração. Como que a gente pode aprender, com o nosso próprio ar, respirar melhor nessas situações? Você falou um ponto importante que eu gosto sempre de reforçar, que é o estresse, né? Para que a gente entenda que o estresse, na verdade, ele não é um vilão, né? A gente tem a produção de estresse no nosso corpo por uma questão de sobrevivência, né? Às vezes a gente fala, o meu problema é o estresse. Que bom que, de alguma forma, você tem estresse. Isso te mantém vivo, Exato, né? exato. Se eu tô ali correndo na rua, ouço uma buzina, ou alguém correndo e gritando, na hora o seu mecanismo de estresse ativa para você, se precisar correr, Exato. tá em momento de fuga. O problema é que a gente realmente desenvolve um nível de estresse que ele vira crônico. Então, em algum momento, por exemplo, eu tô ali sentadinho no sofá da minha casa e uma memória que me vem, ou um pensamento de, será que amanhã não vai dar certo tal coisa? E aí o corpo, naquele momento, já ativa todo o mecanismo de estresse como se eu estivesse em perigo naquele momento, no sofá da minha casa. Nossa, eu sou assim.
Aquele pensamento passou flutuando e eu já tô você já irritada. tá aqui, ó, E isso acontece muito, né? E a gente precisa entender que o estresse, quando ele vira crônico, quando ele vem com tanta facilidade assim, eu pensei, já estressei. Enquanto o meu corpo está produzindo estresse, ele não está produzindo outras coisas que são muito importantes. Sim. Ele não vai produzir da mesma forma a minha imunidade, ou às vezes eu não vou ter a mesma digestão, ou às vezes eu não vou ter a mesma qualidade de sono. Então, um corpo que ele está constantemente em estresse, ele realmente não vai ter uma qualidade de saúde, né? E é como a gente falou, se eu sinto que o meu emocional afeta a minha respiração também pode trabalhar o meu emocional, né? Por isso que é uma das técnicas mais antigas que se conhece, o sentar e respirar, né? A gente tem alguns arqueólogos que correm atrás para entender de quando a gente começou essas técnicas, mas eu acredito que desde que o homem percebeu que a respiração existe, ele começou a utilizar ela para ter um centramento, de certa forma. E isso também é super importante a gente falar, porque tem muitas pessoas que nunca pararam para pensar na respiração e pensam que ela é só um processo que vai acontecer independente de você controlar ou não, né? Um processo involuntário. Mas a gente tem que lembrar que a respiração também é voluntária. Então, eu posso muito bem assumir aquele controle dentro de diversas situações, né? É importantíssimo a gente falar sobre isso. Exatamente. Exato. Se a gente for parar para pensar, né, nós temos vários mecanismos no nosso corpo, vários sistemas aqui funcionando, mas o único que a gente possui alguma autonomia de condução é a respiração. E eu acredito que não é à toa. Exatamente, não é à toa. Né? Realmente, eu gosto de falar que é um presente, né, que a gente tem disponível o tempo todo, quando as coisas se encontram fora do eixo. Então, trazer essa condução para o respirar é algo muito mais potente e poderoso do que a gente pode imaginar. E é isso, vai virando algo cada vez mais perceptível. Você reconhece quando ela sai do eixo. Você reconhece quando ela volta e te devolve para o eixo, quase como um mapa, né? Te conduz para aquele estado novamente que você busca. E vai ficando cada vez mais conhecido, né? Que nem um GPS. Sim. A princípio, você precisa ali de uma forma mais... talvez mais conduzida de ir, mas chega um momento que vira natural, né? Você faz a princípio de uma forma deliberada e depois fica cada vez mais natural de você perceber, de você conduzir. A gente está falando muito sobre esse ritmo natural, né, da respiração. E aí me conta uma coisa, eu faço yoga, uma professora maravilhosa. Aonde você faz? No Ongan Yoga. Muito bem. As práticas de yoga e os pranayamas, eles ajudam a restaurar o ritmo e da sua respiração, né? Qual que é o impacto que você enxerga nisso a longo prazo? Eu vou falar o meu impacto que eu percebo por mim. Eu fico mais calmo, né? Dá um reset, faz bem, assim, pra minha mente. Eu percebo que você fica mais organizado. Muito mais, muito mais. Quando você fala assim, eu vou pra aula da Cíntia. Antes eu ficava meio em pânico, porque eu achava que você ia demorar mais pra voltar. Ou que ia demorar mais pra entregar alguma coisa que a gente precisava. Mas hoje eu sinto uma paz. Uma tranquilidade. Porque eu sei que você vai voltar mais organizado, mais calmo, pausado. é o que eu falo. Isso. E aí você fala pra mim, respira. E eu falo muito isso, viu? Eu falo muito. Nesse estúdio tem pessoas que já receberam áudios meus que eu falo, se acalma e vamos respirar junto. E eu respiro no áudio. Mais uma vez. Não é verdade? Você sabe que a primeira vez que eu recebi um áudio desse do Leonardo, eu queria enforcar ele, né? E eu não fazia yoga nessa época era um áudio ainda. uma coisa super tumultuada. E ele falou, você tá muito estressada, vamos respirar juntos. Calma, vamos lá. Respira. Eu falei, só pode ser brincadeira. Mas hoje eu sei que são os momentos que a gente precisa fazer essa pausa e a gente realmente respira juntos. Precisa, né? É importante. Gostei muito de ver. Leonardo tá Vocês me aguardem. Tem um vídeo na internet de uma mulher de 102 anos, professora de yoga, vivendo super bem. Então, assim, é um reflexo de uma prática que vai... Eu quero ser uma dessas. Eu também. Eu olho assim, eu miro, eu falo, eu quero ser uma dessas professoras. Acho que a longo prazo a gente pode pensar até nisso, numa longevidade maior, mas no geral, como você falou, né? Na questão corporal, de presença, né?
Quando a gente fala dos pranayamas no yoga, a gente fala de técnicas de respiração que vão te trazer ali uma condução, né? Então, eu posso trazer um ritmo, eu posso trazer uma percepção para essa entrada e saída do ar, ou para o som dessa entrada e saída do ar. E isso que eu acho muito legal na percepção do yoga, na respiração, é que você vai trazendo ali uma forma de se concentrar. Porque a tradição gosta até de fazer uma comparação que eu acho ótima. Fala que os nossos pensamentos são um monte de macaquinhos pulando desembestados de galho em galho. Então, a gente muitas vezes não tem controle nenhum de como os pensamentos estão surgindo. E aí, quando eu trago para minha mente uma técnica de concentração, os macaquinhos vão continuar ali pulando? Vão. Não tem como sumir macaquinho. Eles vão continuar lá e vão continuar pulando. A nossa mente não para de funcionar nunca. Até quando a gente dorme, ela está funcionando. Só que a gente vai trazendo um ritmo mais lento, mais adestrado. Eu consigo até observar melhor cada macaquinho que passa. E falar, esse é desse jeito, aquele é daquela outra forma. Então, o que a gente tenta fazer com os pranayamas? É trazer essa condução que faz com que esse ritmo acelerado de mente consiga ficar um pouquinho mais organizado para minha autoobservação. Por isso que a gente fala tanto de autoconhecimento, né? E dentro do yoga a gente chama isso muitas vezes de pranayama ou de uma técnica de dharana, que é concentração. Porque o que eu mais ouço das pessoas, eu não consigo meditar. Eu acredito que tantas vezes a gente vai mais na expectativa do que na experiência. Porque no final das contas, você não precisa esperar que algo grandioso aconteça. É literalmente, sentei e respirei. Às vezes ali só contei a minha respiração. E algo muito potente e poderoso já está acontecendo. Você já está se reorganizando com algo que é simples, acessível, né? E que você sente, conforme você vai desenvolvendo, que tem ali realmente uma melhora, que nem o Léo estava falando na vida dele. Não precisa de fazer meia hora no dia, né? Às vezes a gente fala assim, quero sentar e ficar meia hora aqui. 5 minutinhos, né? A gente sabe que qualquer hábito, para ele se desenvolver, eu preciso fazer ali por um tempo determinado. 1 mês ali repetindo, mas eu não preciso repetir isso de uma forma prolongada, né? Sentou, respirou, no tempinho que você tem, no seu dia a dia, qualquer cadeira que você tiver. Às vezes, eu tenho alunos que falam, eu fui pro banheiro do trabalho e fiquei lá fazendo minha respiração 1, 2, 3, 4, solta 1, 2, 3, 4, e aquilo já mudou meu dia. E é isso, e muda né? mesmo. É sobre ter algo muito acessível para você utilizar realmente a qualquer momento. Muito bom. Você sabe que você está falando aqui e eu não sou praticante da yoga, né? Mas eu tenho um grande convívio, teoricamente, pelo Leonardo, né? Ele me transmite muitas das coisas que tem. E eu consigo enxergar a yoga e vislumbrar. E a respiração faz muito parte dela, né? A espinha dorsal ali de muitos exercícios que vocês praticam na yoga tem relação com a parte da respiração. Para quem ficou um pouquinho mais curioso, quando então a gente pensar em yoga, a gente pode pensar no quê, Cíntia? Qual vai ser a prática que eu imagino? Igual eu tô indo numa primeira aula. O que eu imagino que eu vou encontrar ali nessa aula? Eu gosto de falar, e existem muitas definições para o que é yoga, mas eu acredito que o yoga ele é uma forma de se viver. Tá. Como a gente está falando, né, todas as metodologias que você traz, elas são metodologias para nos trabalhar do físico para o mais sutil, para o mental, né? É muito difícil a gente controlar a nossa mente, né? E, na verdade, não existe nenhum controle. Existe um gerenciamento que você vai se compreendendo e vai entendendo como gerenciar aquilo que surge. Que se a gente pudesse escolher pensamento, tava ótimo, né? Sim. Agora vai ser só positivo. Olha. Então, a gente vai entendendo o gerenciamento desses pensamentos através dessa mente que é uma mente um pouco mais equilibrada, um pouco mais serena. Numa aula de yoga, o que a gente vai sempre procurar, então?
se trabalhar dessa observação do que é mais tátil, mais fácil de compreender. Então, por exemplo, a gente faz uma postura física. Eu faço essa postura física porque enquanto eu estou fazendo ela, muitas coisas estão ali surgindo, né? A minha respiração vai se modificar conforme a posição que eu faço, se é mais relaxada ou se ela é mais puxada. O meu emocional, porque em alguns momentos eu vou falar, nossa, isso é tão gostoso, me dá uma paz. Em outros momentos eu vou olhar e vou falar, meu Deus do céu, quando ela vai me falar para sair logo dessa postura, né? Ou frustração, porque eu queria que alguma coisa saísse de tal forma. Então, tudo ali é um experimento para você aprender a se auto-observar em um mundo que te puxa para fora o tempo todo, né? O quanto a gente vive mesmo para fora. Então, tudo dentro do yoga é um convite para que você aprenda a se observar, né? A gente fala que é o treino em cima do tapetinho para conseguir trazer mais consciência para o nosso viver. Tá. Bom, como a Cíntia está me convidando, ela está me convidando, Você é um momento convite. eu vou estar aqui junto com você. Tá bom. Para conhecer mais o yoga, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer uma relação bem importante sobre a respiração, sobre os dias atuais, como a gente está vivendo e também a relação do yoga. Mas igual, eu não tenho hábito, eu não tenho a prática nenhuma do yoga, né? Sim, tem um conhecimento. Existe algum exercício simples que a gente possa fazer num dia que a gente está um pouco mais irritado, ou que as coisas estão saindo fora do controle, ou que os pensamentos estão iguais os macaquinhos que você deu no exemplo, e a gente queria saber se tem esse exercício, se a gente pode praticar aqui com você. Agora. Com certeza. Tem um exercício que eu gosto muito de passar, que ele é trazer esse ritmo para a nossa respiração, né? A respiração que a gente sente que realmente tem efeito no nosso sistema nervoso para tranquilizar é quando a gente busca expirar o dobro do tempo da inspiração. E até a contagem que você faz, porque você traz ali para sua mente uma ocupação, né? Eu estou contando um tempo para inspirar e para expirar. E nessa contagem eu já estou tirando a minha mente um pouquinho daquele problema que surgiu, daquela preocupação, né? E é isso que a gente chama de dharana, de concentração. Porque simplesmente sentar e falar, agora eu vou ficar tranquilo, para algumas pessoas pode fluir. Mas para a grande maioria, ainda mais que nem em São Paulo, né? É muito difícil. Então, dá para tua mente uma boa ocupação. E essa boa ocupação que você está dando, ela está te nutrindo, que nem a gente falou, nutrindo o seu corpo, nutrindo o seu sistema nervoso. Então, ela acaba sendo benéfica de todas as formas. Posso falar do livro? Claro, por favor. Eu trouxe um livro do Tarshin, que se chama Respirando. Eu vou até mostrar aqui para a câmera. Eu gosto muito do Tarshin, porque eu não cheguei a falar na minha apresentação, mas minha primeira formação é em letras. Ai, que legal. E o Tarshin, ele traz uma forma tão bonita de falar de respiração, que ao mesmo tempo que você se conduz por um respirar, você consegue perceber o quanto aquilo pode tocar partes mais profundas de você, né? Então, ele consegue levar a gente para esse estado de calmaria, de bem-estar, porque no final das contas, a gente faz isso tudo aqui para quê? Para que você se sinta mais confortável com quem você é. Esse é o objetivo, no final das contas. Vamos experimentar? Vamos. Sabe como que começa? Uma postura que você se sinta confortável. Exato! Não, o Leonardo, ele tá... Daqui a pouco eu vou pedir para ele me cobrir, né? Ele pode ser um instrutor substituto. Eu gosto de sempre falar que a gente pode imaginar a nossa coluna como um canudinho, de que você vai ali tomar um suco. Se eu tô dobrado, eu não consigo sugar. Sim. Então, para liberar espaço, eu preciso que minha coluna esteja ereta, né? Tem toda uma fisiologia sutil funcionando aqui, mas a gente tem que parar para pensar que, por exemplo, para o meu diafragma conseguir ajudar o meu pulmão a respirar, se eu tiver assim, não funciona direito. Então, eu preciso de dar espaço, né? Para que todo esse sistema consiga se movimentar. Então, nem sempre sentar que nem um yogi, de perninha cruzada, vai ser confortável. Às vezes, você vai
precisar encostar na parede ou sentar numa cadeira, né? Tem muitas formas para você desenvolver isso que a gente estava falando agora. Então, é importante encontrar uma forma agora rapidinho, confortável para você. E aí a gente vai fazer essa experiência de primeiro fechar os olhos. Porque fechando os olhos a gente consegue perceber com mais clareza o que acontece lá dentro. Então, muitas vezes é fechando os seus olhos que você consegue enxergar questões suas com um pouco mais de clareza, tirando esse estímulo externo da tua visão. E assim que você fechar os seus olhos, eu te convido a apenas prestar atenção no ritmo natural da sua respiração. Você pode perceber o ar entrar pelas suas narinas, o caminho que esse ar percorre internamente, talvez até fazendo uma pequena extensão da região abdominal, torácica, peitoral, sem esforço, de uma forma bem natural e serena. E depois, quando soltar o ar, percebe esse mesmo caminho do ar saindo até chegar novamente na pontinha do seu nariz. Talvez você até perceba que quando o ar sai, ele sai um pouco mais aquecido pela temperatura do seu corpo. E nessa primeira observação, você já começa a trazer esse primeiro contato com você mesmo. E trazendo agora a inspiração do Tarshim, ele nos diz assim: na próxima noite de céu claro, saia e observe as estrelas. Depois, olhe para sua mão e contemple como os átomos da sua mão foram formados há bilhões de anos atrás, nas fornalhas nucleares das estrelas distantes. Pense sobre a imensa viagem que esse átomo fez, participando de incontáveis formas até que agora esteja aqui, manifestando nessa mão humana. Depois de pensar um pouco sobre isso, indo para lá e para cá, de estrela para mão, de mão para estrela, sinta realmente a sua mão. Ao mesmo tempo, concentre-se na sua respiração, nesse momento de quietude, enquanto você segue o ir e vir da respiração. Você é capaz de sentir a maravilha nisso tudo? E agora, trazendo um ritmo para esse seu respirar, eu te convido a inspirar, contando mentalmente até 4, e soltar o ar, contando mentalmente até 8. Inspire 4 e expire, contando mentalmente até 8. Caso isso esteja muito fácil, você também pode experimentar inspirar em 5 tempos e soltar no dobro em 10. Ou mesmo, inspirar em 6 e soltar em 12 tempos. E assim você já vai fazendo uma escolha do que você acredita ser o melhor para você agora, utilizando essa maravilhosa capacidade que você tem de escolha do que é o melhor para você. Com esse reconhecimento que só você pode ter por você mesmo. Trazendo mais intimidade com você. E permitindo que a sua respiração seja esse mapa que te conduz para esse local mais íntimo. Apenas respire e quando vier alguma distração na sua mente, tá tudo bem. É só voltar a trazer atenção para a respiração. Sem se preocupar com um resultado, com uma forma certa ou errada, é só estar aqui respirando. E deixar que essa potência te abrace. E no seu tempo,
Sem pressa, quando você se sentir confortável, eu te convido a abrir novamente os seus olhos. E aí, a gente tinha que ter começado Nossa! assim. Eu acho que a Cíntia convidou a gente pra fazer uma viagem que a gente não tava nem sabendo. Pois é, Porque eu fui ó. parar em algum lugar que eu te juro que não era mais aqui. Não, eu falei pra você. Não é? Eu te falei. Não. Cíntia, agora eu tô entendendo por que o Léo toda semana quer ir no yoga sem falta. Não pode vendo? faltar. E eu ainda aviso, eu falo assim, ó, Andressa, agora eu tô relaxado. É. Já. Mas isso é muito bom, né? Porque eu acho que a respiração é justamente isso. Ela te convida para a presença e para mim ela é um reset. Então eu consigo Exato. resetar a minha mente. Quantas vezes que eu não entrei em um atendimento antes, respirei fundo e falo para você, respira antes de entrar. E aí você pisa na casa, né? E é isso, né? Um reset para nossa mente. Exato. Eu acho que é uma ótima definição, porque quantas vezes a gente sai de si e não percebe. E aí você começa a acreditar que você é aquele Aquilo. ser agitado, aquele ser que não para quieto, aquele ser que é o estressado. E, na verdade, você muitas vezes não é. Você está daquela forma, Exato. né? E quando a gente vai tomando um pouquinho mais de familiaridade com esse local de eixo, de centro, quando você sai, aí você tem uma oportunidade que seja de sentar e respirar, você fala, nossa, voltei pra delícia. mim. É. Era aqui que eu deveria precisava. estar o tempo todo. E aí, o que você achou da respiração? Léo, você sabe que toda vez que você me pede nos áudios para que a gente respire juntos, parece que a minha mente e o meu corpo se reconectam, né? Eu fico presente ali na situação e também é um reset. Mas aqui, especificamente, eu convido todo mundo a fazer esse exercício, porque nós fizemos uma grande viagem. E olha que nós estamos no estúdio, com câmeras, com Exatamente. luzes. Pra gente ver como é acessível. Pois é. Exato. Eu quero agora agradecer, Cíntia, pela sua presença. Obrigada. A gente tem que pagar essa aula, a gente já Sim, tem um pranayama com aqui hoje, viu? Agradecer a sua presença, muito obrigado. Foi muito especial esse episódio, principalmente para falar sobre respiração. Com certeza. Que é uma coisa que a gente gosta muito, tá? Agora, para vocês que estão aqui acompanhando o conteúdo... Aliás, antes disso, tem algum recado que você gostaria de dar para o nosso público, por favor? Eu só gostaria de agradecer, porque, gente feliz não enche o saco. É isso mesmo. Então a gente tem que espalhar essa palavra para várias pessoas. É isso porque mesmo. todo mundo estando um pouquinho mais em equilíbrio, a nossa vida também fica É com isso mais mesmo. qualidade. Então, agradeço muito pela oportunidade. Nós agradecemos. E para você que acompanha já o conteúdo da Biene, não deixe de, primeiro, se inscrever no nosso canal, é claro. Verdade. E aguarde os nossos próximos episódios. A gente continua aqui explorando o corpo de dentro para fora de uma forma leve e cheio de informação em saúde. Não deixe de seguir a Antena 1 nas redes sociais, a Biene e também agora a Cíntia. Exatamente. Vocês colocam uns vídeos muito legais, muito interessantes, né? Das segue aulas, lá, das práticas. exatamente. A gente vai deixar aqui o @ de todo mundo, certo? E é isso. Aqui a saúde tem frequência. Até o próximo episódio. Até. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.